abrindo as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. A palavra do Senhor, leamos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham a si os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Até aqui, quero te convidar a levantar uma oração ao Senhor. E nós o fazemos desta forma. Pai eterno, Deus maravilhoso, somos gratos, Senhor, como pedras vivas, para te ofertar sacrifício vivo, através de nossos louvores, que são lábios que confessam o teu santo nome. Nós queremos, Senhor, te agradecer, apresentar a nossa gratidão, porque sentimos que o teu Santo Espírito está neste lugar, e certamente nós sairemos daqui cheios da tua bênção, cheios da tua graça, e o Senhor há de falar com profundidade aos nossos corações. Assim, Senhor, nos abençoa na ministração desta mensagem, no ouvir a tua palavra, no sentir o teu poder, e que ele venha a ser muito firme no nosso meio, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, né? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que nunca falte esta forma de chegar diante do Deus vivo, do Deus de amor, porque a palavra, ela diz na igreja primitiva, que é a igreja em que ela está devidamente escrita em Atos dos Apóstolos, era a igreja que, conforme Atos 2,42, ela era uma igreja em que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria, já entrando na mensagem desta noite, dizendo para os amados que o título desta mensagem, assim como foi ontem, é hoje e será amanhã. Mas, pastor Carlos, por que disto? Nós vamos entender que a igreja primitiva, ela não se afastava daquilo que eles haviam aprendido com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele foi um homem em que ele perseverava no ensino. Ele ensinava a respeito do Pai, ele ensinava a respeito da eternidade, ele ensinava a respeito de que ao homem bastava ter salvação. Ele ensinava ao homem a forma com que podia agradar a Deus, mas principalmente ele mostrava a importância da comunhão, que é ter algo em comum, que é ter o mesmo sentimento, o mesmo objetivo, e de igual forma ele mostrava que o partir do pão era a extrema comunhão que havia naquele corpo.
E a oração, ela cada vez mais aproximava o povo do seu Deus Criador. Quanto mais nós oramos, mais comunhão nós encontramos. E evidentemente que já notaram uma coisa: todas as vezes que se levanta um problema nas nossas vidas, já viram o que acontece? Ora por mim. Não é verdade? Agora, interessante, amados, aqui não vai uma crítica, mas vai uma constatação. O pastor Carlos, eu estava falando com a irmã ainda há pouco, o pastor Carlos, o ministério da ICPS, não foi chamado para julgar ninguém. Entretanto, é comum quando tudo vai bem, nós não temos o costume de pedir oração. Ora por mim porque está tudo bem. Mas normalmente nós pedimos oração quando tudo vai muito mal. Então veja bem, mas o que nós aprendemos aqui é que, independentemente das condições, aquela igreja primitiva, ela tinha na oração um costume. Ela sentia prazer em ter um encontro com o Deus vivo, mas da mesma forma ela havia aprendido com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele orava até a noite inteira buscando comunhão com o Pai, e ele ensina, olha, orai para que não entreis em tentação. E meus amados, essa igreja de Atos dos Apóstolos, ela exatamente, ela cumpre a primeira pregação do Senhor Jesus, que foi: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. A oportunidade é agora. E meus amados, vem Pentecoste, desce o Espírito Santo sobre aqueles homens, eles começam a falar nas línguas das pessoas que ali estavam, foi um sinal notório, os milagres acontecendo, e eles perguntam ali, olha, o que nós vamos fazer? E aí vem o texto que nós lemos: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam o quê? Apagados. Apagados o quê? Os vossos pecados. E venham assim o quê? E venham os tempos de refrigério. Mas por que refrigério? Porque o Senhor Jesus, ele vai falar lá em João 16:33, de que no mundo nós teríamos aflições. Eu quero aqui compartilhar com os amados que aflição é esta, ou que aflições são estas. Vejam bem, meus amados, não consta da palavra do Senhor Jesus de que no momento em que houver o arrependimento, no momento em que houver o arrependimento, os problemas vão acabar. No momento que você aceitar o Senhor Jesus, os problemas vão acabar. Não é isto que o Senhor, ele diz, que no mundo nós teríamos as aflições. Quais são as aflições? É exatamente de um mundo injusto. Um mundo em que o governo está na mão do inimigo. Um mundo em que os valores, as pessoas são capazes
de olhar para a gente, sorrir, nos abraçar, e quando mal você vira as costas, ela diz assim para outra: ó, não vale nada. É próprio. Vivemos um momento do apontar o dedo. Vivemos um momento em que muito dificilmente, eu não quero ser injusto, mas dificilmente alguém vai bater na sua porta e vai dizer assim: olha, ô fulano, irmão, aqui, eu vim aqui hoje porque eu estou sentindo no meu coração que eu preciso de fazer algo para você. Ah, mas o que eu estou precisando? Não estou precisando de nada. Não, eu quero, no mínimo, dar o meu ombro para você descansar, para você repousar. Não. Você não encontra. O que você vai encontrar é sempre alguém para apontar o dedo, para dizer: você fez isso, você fez aquilo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então nós vivemos um tempo em que o amor esfriou, a injustiça campeia, aí veio a operação de engano, e a religião era sincera nesse meio. Então o homem começa a ser enganado, e como enganado ele se decepciona, e quase sempre ele diz assim: vou sair da igreja. Meus amados, minhas amadas, eu quero deixar bem claro aqui: quem saiu da igreja porque o pai teria falado algo ruim? Zero. Quem saiu da igreja porque o filho, ele teria, que é Jesus, ele teria falado uma palavra má? Zero. Quem teria saído da igreja porque o Espírito Santo falou mal? Zero. Então nós saímos da igreja quase sempre desmotivados com aquilo que nós esperávamos, ou com o irmão, com a irmã, mas nunca com Jesus. Não devemos agir desta forma. A igreja é a embaixada de Deus na terra. E enquanto você está na igreja, não quer dizer que você não vai falhar, não vai errar, porque você é humano. E o Pai, Ele te perdoa. Os irmãos, as irmãs até não te perdoam. Mas Jesus está sempre pronto. E o Espírito Santo está sempre pronto para trazer o seu convencimento e te fazer voltar aos tempos de refrigério. Porque já notou uma coisa? Quando nós estamos bem na presença do Senhor, a nossa alma sente o refrigério de Deus. Tudo vai bem, alguém passa, te dá uma mordida, você diz assim: tadinho, né? Ele está afiando o dente. Porque você está cheio de espírito. Alguém vai te dar um chute, você diz assim: não, ele queria chutar a perna, errou e eu estava na frente. Você sempre justifica o irmão. Mas já notou quando você está fora, o irmão chega para você com a cesta base. Aqui, irmão, estou trazendo a cesta base para sua casa. Aí você diz assim: ah, não precisa não, tal. Não precisa não, pode deixar para lá, tal. Naquele dia você não tem o almoço nem janta para comer. É complicado, gente, é complicado. Então, a palavra, ela diz: o tempo de refrigério é pela presença do Senhor. Quando você sente a presença do Senhor, tudo vai bem. Até mesmo a doença, a enfermidade, tudo vai bem. Porque você deixa de olhar para o problema e olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É isto. A igreja saudável é esta igreja que não vive sem problema. É na igreja que no mundo você está cheio de problemas. E o Senhor Jesus, ele foi bem
mas bem enfático nisso. Nós não somos do mundo. E agora? O mundo odiou Jesus. Se nós estamos em Jesus, o mundo vai fazer o que conosco? Nos odiar também. Se você quiser ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Deu para entender? Pois bem, vamos prosseguir. Uma bênção. Emanuel. Então, veja bem, aquela igreja, ela começa a pregar a respeito do Senhor Jesus, a respeito do reino, a respeito da salvação. Então os religiosos ali da época vai dizer para eles, não, pode parar com isso, pode parar. E aí, em Atos 4, 18 e 19, bem rápido, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Não fala nesse nome aqui. E não ensina nada sobre Jesus, não. E aí, no 19, respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a voz do que é Deus. É lógico que eles ouviram e ouviam Deus. O que Deus falava no coração deles, eles cumpriam. Pois bem, vamos prosseguir. Agora, meus amados, mais uma passagem, eles vão ali e prendem os discípulos. Eles prendem os discípulos. E ao prender os discípulos, qual era a acusação? Qual era a acusação? A acusação era que eles estavam pregando Jesus. Eles estavam dizendo que os religiosos mataram Jesus. Eles estavam dizendo que Jesus era o cumprimento da promessa de Deus. Olha, grave, hein? Jesus era o cumprimento da palavra, da promessa de Deus. Mas isso para o religioso ofendia. Eles não queriam ouvir aquilo. Porque a mensagem de Jesus confrontava a religiosidade deles. Porque os longos anos de silêncio profético, 400 anos que Deus não falava mais com eles, aí eles começaram a inventar uma outra religião. Assim é o homem na sua filosofia. Quando Deus não fala com ele, ele começa a inventar coisas. Mas nós precisamos ouvir o que Deus tem para nós a cada dia. Quando nós levantamos pela manhã, lá vem uma oração. Senhor, me proteja. Proteja o teu povo, proteja a tua igreja, proteja a minha família, proteja a todos, porque eu vou sair, não sei o que vou me encontrar. Aí vem a esposa, protege o esposo ali no trabalho, no trânsito, momento difícil. Eu fico pensando, quantas vezes nós passamos ali, na subida ali de Piabas, aonde tem ali aquele lugar que vende pastel, essa coisa toda, e ali está caindo, ali o barranco, muito grande barranco, e tem uma máquina lá em cima. Eu pergunto para os amados, será que alguém ao passar ali é capaz de levantar um clamor a Deus, dizendo, Senhor, abençoa aquele homem que estava em cima daquela máquina, porque basta um pouquinho de terra sair daquela máquina, o que vai acontecer, irmão Renato? Desce com tudo. Nós perdemos um amigo de longa data, não é? Chamado Bené, ali na fazenda Vargem Alegre, entendeu? Ele, em cima da máquina, tal, morro, tira a terra para cá, tira a terra para lá, quando daqui a pouco a máquina, a terra desmoronou perto dele, a máquina virou,
e ele colocou o peito na máquina, achando que o peito dele seria suficiente para segurar a máquina. Morreu esmagado debaixo da máquina. Mas nós, desculpe gente, é para mim também. Olha como nós somos insensíveis. É um exemplo prático. Será que a gente levanta um clamor ali? Mas eu tenho certeza que vocês, todas as vezes que passaram ali, eu também, a partir de hoje, nós vamos levantar um clamor por aquele homem que está ali, manipulando aquela máquina, e outros tantos que estão debaixo ali também. Louvado seja o nome, isso é visão. Isso não mudou, meus amados, não mudou. E aí eles prendem eles, aqueles discípulos, e aí diz assim, olha, eu vou soltar vocês. Vou soltar vocês. Emanuel, põe lá para mim 6, 28. Depois do 29. Não vos. Atos 6, 28, esse? Atos 5, 28. O 6 é só 15 capítulos. 15 versículos. 5, 28. Olha a religião. Não, sumo sacerdote, ó, maior autoridade. É como se hoje você estivesse diante de um... Deixa pra lá. Está gravando, não vou nem falar nome. Não vos admoestamos nós expressamente de que não ensinasse nesse nome. E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Aleluia, glória a Deus. Dê glória a Deus, porque essa doutrina chegou até nós. Ó, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Não, eles não querem, lembra? Eles mesmos, ao condenarem Jesus, eles falaram, caia sobre nós e nossos descendentes o sangue deste homem. Olha só como é sério, meus amados. Então, veja bem, no 29 é a minha resposta, é a resposta do Carlos Emanuel, é a resposta de todos nós que aqui estamos. É a resposta de todos nós. Eu não tenho medo de errar. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não há autoridade capaz de me fazer algo que afronta a palavra de Deus. Meus amados, nós sabemos que a palavra de Deus, se eu não estou enganado, ela é composta de 66 livros. Por isso que ela chama Bíblia. Bíblia significa biblioteca. Então são 66 livros. Pois bem, o chamado Antigo Testamento, que fala da aliança antiga, aonde contém figuras do Novo Testamento, contém 39 livros, começando em Gênesis e terminando em Malaquias. E nós vamos entender que o Novo Testamento são 27 livros. E nesses 27 livros, 4 são os evangelhos. E nós estamos aqui hoje pregando no 5º livro do Novo Testamento. E depois desse 5º livro, nós vamos observar de que nós teremos mais 22 livros para frente. E entre eles nós podemos dizer que virão Romanos, não é? Depois 1 Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, depois vem a carta aos Gálatas, depois dos Gálatas vem uma carta aos Efésios, aos Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e assim sucessivamente, tá? Antes Colossenses, até nós chegarmos lá no último livro, que é o livro das Revelações, do Apocalipse. Apocalipse que deu uma problemada danada aí no carnaval. Nós não vamos entrar nisso aqui, porque isso
foge à nossa explicação. Depois nós falamos a parte aqui. De qualquer maneira, nós queremos dizer para os amados que em todos esses livros do Novo Testamento não há nada que revogue esta palavra. Que palavra é esta, pastor Carlos? Mais importa a obedecer a Deus do que aos homens. Mas obedecer o quê? E aí, para finalizar a nossa mensagem, a obediência, ela está restrita em você conhecer o seu estado de perdido, de pecador, se arrepender, fazer uma aliança com o Senhor Jesus, aonde Ele será o seu único e verdadeiro Salvador e nenhum outro mais, e a partir dali você ter uma vida santificada pelo Espírito Santo de Deus, aguardando o cumprimento da promessa sobre a sua vida. Que promessa é esta? Nós vivemos debaixo de duas expectativas, meus amados. Presta bem atenção. Nós vivemos debaixo de duas expectativas. A primeira expectativa é a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Quando será? Nós não sabemos, porque o Senhor Jesus, Ele diz que ninguém sabe esse momento, só o Pai. Os sinais que nós estamos vivendo situa essa proximidade desse momento. Dizia eu para a pastora Maria ali, hoje durante o dia a gente conversando sobre o arrebatamento, nós estávamos pensando, vem o arrebatamento, se eu voltar hoje, a gente está ali, dentro de casa, sentado ali, tal, e de repente fica só nossas vestes no chão. Chega os parentes, abre a porta, chama, ninguém atende, abre a porta, cadê fulano? Cadê Beltrano? Não está aqui, E os dias vão passar, nada de pastor Carlos, pastora Maria, de toda a igreja. Para onde foram? E eles vão sair na rua e começar a falar, mas tem família de fulano também, aconteceu mesmo, de Beltrano aconteceu mesmo, Cicrano aconteceu mesmo. Partiram para o encontro do Senhor. E ouviram a voz de Jesus dizendo, vinde benditos do meu Pai, possuí o lar que já vos preparei, louvado seja o nome do Senhor. Este momento glorioso que nós esperamos, muitos dos nossos vão ficar tristes, mas porque não ouviram, porque não ouviram a palavra. E a igreja, ela não precisa se preocupar de ficar pregando um monte de coisas, onde basta o que a igreja primitiva pregou Jesus como o único e verdadeiro Salvador, pregou Jesus, onde ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. Olha que coisa gloriosa, sem mim nada vocês vão poder fazer, mas para fazer tem que estar em Jesus, e Jesus em nós. Olha que coisa maravilhosa. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, essa igreja cumpriu toda essa trajetória ao longo dos séculos, chegando até os nossos dias, cada vez mais forte, combatida, mas nunca vencida. Hoje, eu confesso, pode dizer.